É o texto que nós vamos estar lendo e partilhando com você muito rapidamente. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu vou falar e você repete, amém? Amém, queridos? Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quantos creem nessa palavra, digam amém? Amém. Glória a Deus. Aqueles que podem sentar, sentem-se, né? A palavra de Deus hoje nos dá a única forma, querido, de termos uma vida feliz. Feliz com Deus, feliz com os homens, feliz consigo mesmo. A Bíblia nos diz que entregar o caminho ao Senhor, ela nos orienta a entregar o caminho ao Senhor. E há uma diferença entre entregar e dar. Quando damos algo, damos o que é nosso. Normalmente damos o que sobra. Normalmente damos aquilo que não precisamos. Normalmente damos algo que de alguma forma não vai nos fazer falta, ainda que possa ser importante. Mas a palavra entregar, ela tem um sentido de devolução. Não é somente dar o que sobra ou que não é necessário, mas entregar está envolvido em devolver. É como se você tivesse pego emprestado alguma coisa e esta pessoa então fosse na sua casa e pedisse de volta aquilo que você pegou emprestado. Então você entregaria, você devolveria a ela o que você pegou. Assim também então a Bíblia nos diz que é necessário que nós devolvamos a nossa vida ao Senhor. Hoje Deus tem requerido de nós esse nível de entrega. Não é só uma entrega religiosa, mas é uma devolução do controle da vida. O salmista não diz que é para entregar uma parte da vida, ele diz que é para entregar o caminho inteiro. A palavra caminho está ligada a uma realidade de vida. Ele poderia dizer: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas nós sabemos que o ser humano, ele é composto de uma triunidade, espírito, alma e corpo. E nós entendemos então que entregar esse caminho significa entregar a minha convivência social. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Certamente você já passou por isso, ou então conhece alguém que passou. A pessoa é gente boa, o camarada é bom, ele nunca foi pego fazendo coisa alguma, mas um dia numa conversa, numa história, e aí a conversa foi ficando torta, e você foi dando ouvido, foi ficando ali. Quando você foi ver, você estava falando coisas que você jamais imaginou que falaria. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Quando a gente se junta com alguém que só fala mal dos outros, inevitavelmente a gente vai falar mal de alguém também. Então se faz necessário que essa minha entrega a Deus seja de forma de que eu possa ver que Deus está no controle daquela conversa, no controle daquela amizade, no controle daquele relacionamento. Também pode-se dizer que é uma entrega pessoal. Provérbios capítulo de número 16, verso de número 25 diz: há caminhos que parecem direito ao homem, mas ao final é caminho de morte. Entregar o caminho ao Senhor significa ter a convicção de que a sua vida será conduzida à vida, porque o próprio Deus colocou certa vez diante do povo de Israel essa opção. Ele diz: eis que coloco diante de ti a bênção ou a maldição, a morte e a vida, escolhe pois a vida. E Deus tem todos os dias dado esta opção para você e para mim também. Opção em fazer aquilo que agrada a Ele e aquilo que não agrade a Ele. E entendendo que todas as vezes que eu faço algo que agrada a Deus, eu estou escolhendo uma vida, estou escolhendo a vida, uma vida de paz
conseguir viver em paz com a minha família, eu não vou conseguir viver em paz comigo mesmo. Mas também, e sobretudo eu acredito, de que essa entrega é espiritual. No Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Queridos, dizer que temos Jesus, eu sempre prego isso na igreja. Certamente o temos, Ele está conosco. Mas Jesus quer que nós sejamos dele e não ele nosso. Eu preciso pertencer a Ele. Ele não pode ser um Deus que me serve quando eu preciso, que quando necessito eu clamo e Ele me atende e o fará por causa da responsabilidade que tem comigo. Ele é Pai e cuida de mim. O próprio Jesus disse: qual o pai que se o filho lhe pedir um peixe vai lhe dar uma serpente? Ou se lhe pedir um pão vai dar uma pedra? Não! Todas as vezes que o ser humano clama por Deus, Ele atende. Mas isso não quer dizer que Ele concorde, que Ele esteja satisfeito. Pelo contrário, todo pai, quando atende ao filho, atende sempre com uma perspectiva de oportunidade para que aquele filho tome então uma nova direção e uma nova decisão. Todas as vezes que Deus atende a você, Ele não atende por causa da tua necessidade. Ele atende para te proporcionar uma oportunidade. Amém, querido? Porque as necessidades, elas findam, elas acabam. Então nós precisamos entender de que Deus em todo dia abre oportunidade para a sua vida e para a minha vida, para fazermos aquilo que lhe agrada. E o que agrada a Deus não está dentro do conceito humano ou religioso do que pode ou do que não pode, mas sim daquilo que fomos criados para ser. Amém, queridos? Nós fomos criados para a glória de Deus. Então a noção do pode ou não pode está intimamente ligado com o propósito. Então aquilo que eu faço, se glorificar a Deus, então essa é a vontade de Deus. Se o que eu faço não dá glória a Deus, ou seja, não reconhece que é fruto da vontade de Deus, então não é vontade de Deus. E para isso, querido, para esse nível de entrega, você precisa ter confiança. Talvez nós estamos vivendo num tempo de mais desconfiança do que confiança. É tantas notícias de pessoas que pareciam acima de toda suspeita, de qualquer suspeita, que são descobertos em erros. Mas eu não estou falando em uma confiança em homens. Eu estou falando, e o salmista diz, de uma confiança em Deus. Porque Deus nunca vai falhar com você. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele todavia permanece fiel. Então eu preciso ter confiança de que Deus é misericordioso quando eu entregar o meu caminho. Porque algum pode não querer entregar o caminho ao Senhor, não querer entregar a sua vida, porque ele vai dizer: mas eu estou tão complicado, a minha vida é tão... deixa eu tentar resolver algumas coisas antes. É como aquele filho que chega e quebrou alguma coisa dentro de casa, e ele vai lá, tenta comprar uma cola, e cola, dá uma ajeitada e diz: aqui mamãe, aqui papai, olha, eu quebrei, mas consertei. Mas querido, só quem pode consertar a sua vida e a minha vida é o Criador, aquele que te conhece no íntimo. Então eu preciso entregar com confiança, entendendo de que Ele é misericordioso. O salmista no Salmo de número 103 diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante a nossa iniquidade. Porque se Ele fosse fazer isso, irmão, dificilmente estaríamos numa festa hoje. Jesus declarou em Lucas
perdoa o que fazem, não sabem o que estão fazendo. O Deus, Criador do céu e da terra, sabe, meu irmão, quando você erra por ignorância ou quando você erra por rebeldia. Porque existem dois níveis de erro. As pessoas erram por causa de duas coisas. Alguns erram por ignorância, não sabem o que é certo, não sabem como se relacionar com Deus de maneira correta. Então erram por causa disso, por não conhecer plenamente a vontade de Deus. A esses a Bíblia diz que Deus trata com misericórdia. Mas existe aqueles que erram por rebeldia. E errar por rebeldia, irmão, já não é mais um equívoco, vamos dizer assim, mas é uma escolha. Você escolhe não fazer o que Deus quer. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. É preciso confiar que Deus providenciou perdão em Jesus, que por mais terríveis que possam ser os meus pecados, em Jesus eu sou perdoado. Amém, queridos? Em Jesus há perdão, há cura. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu preciso caminhar com uma vida de alguém perdoado. Romanos 8:1 diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele vai dizer por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Existe um novo governo sobre a terra, o governo do reino de Deus. E Jesus nos ensinou a orar para que esse governo viesse para a vida dos homens, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Eu quero motivar você esta noite a fazer esta oração, para que o reino de Deus venha sobre a tua vida. Eu conversava hoje à tarde com algumas pessoas e dizia: olha, você pode reclamar e dizer que você é assim por causa de alguma coisa que aconteceu na sua infância, por causa de algum ensinamento, mas presta atenção, você tem a opção de ser e fazer diferença. Quando você era pequeno, talvez possa ter acontecido com você o que aconteceu comigo. Sua mãe lhe arrumava com aquela roupa que você não gostava, mas eu arrumava. Ela achava que estava bonito. Eu não. Mas eu era criança, não tinha opção, tinha que vestir o que ela mandava. Até um dia que eu fiquei maior, eu disse: mamãe, eu quero outra roupa. Mas tem gente que cresce e diz: não, mamãe me ensinou a me vestir assim. E aí acaba vivendo a vida toda com aquela roupagem. Eu estou falando de uma roupagem religiosa, dizer assim: minha avó era, meu pai era, eu também tenho que ser. Mas você tem opção, querido. Você pode escolher do que você quer ser vestido, de uma religião ou se que você quer ser vestido de Cristo Jesus. Você pode mudar a sua história. Agora, a confiança é algo que nós só podemos ter ou dizer que estamos sendo confiantes quando somos incondicionais. Se eu coloco condição para confiar, então eu não confio em você. Eu confio em você quando você diz sim e eu creio que é sim. Quando você diz não e eu creio que é não. Entregar ao Senhor o caminho e confiar nele é entender de que aquilo que ele disser que eu tenho que fazer, eu vou tomar aquela direção. Por quê? Porque eu tenho certeza de que o que ele está falando é o que é o certo. O que ele está dizendo, a direção que Deus está dando na minha vida, é o que eu devo fazer. Por isso que Hebreus 11 vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que não se veem. Porque se eu digo que tenho fé e não pratico, se eu digo que creio em Deus e não venho à busca de Deus, se eu digo que acredito em Deus, mas Ele está em um lugar e eu em outro, Ele escolheu um lugar para estabelecer o seu reino e a sua vontade. A vida dos homens, através da união da igreja.
Se você entregar o teu caminho ao Senhor, meu irmão, eu tenho certeza que tudo mais Ele vai fazer. E às vezes a gente pensa que o mais é só as coisas da nossa vida, né? Consertar a nossa vida. Mas eu acredito que Ele vai fazer muito mais do que isso. Ele vai transformar você em uma nova criatura. Porque não existe mudança de vida se não houver uma morte. Por isso Deus estabelece que você precisa nascer de novo. Necessário nos é nascer de novo. E algumas pessoas, por terem tido a experiência espiritual do novo nascimento, entendem de que talvez isso não seja mais para a sua vida. Mas eu trago essa palavra para a igreja. Todos os dias, quando você acorda, é preciso nascer de novo. É preciso tomar